Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas e hoje a gente vai continuar falando sobre a constituição dos tratores. Vamos falar sobre o sistema de transmissão. O sistema de transmissão, a ideia é transferir, a função dele é transferir o movimento do motor, de rotação do motor, para as rodas e para a tomada de potência. Se vocês olharem aqui, a gente tem um motor, a gente tem todo o nosso sistema aqui de transmissão. Essa parte aqui da tomada de potência, ou tomada de força, né, a gente vai falar depois mais exclusivo dela, ok? Então a gente vai falar só das outras partes, que são embreagem, câmbio, diferencial e a redução final aqui para chegar até no rodado, ok? Embreagem. O que a embreagem faz, gente? Como é que ela funciona? Bom, a embreagem é um interruptor do movimento do motor para as rodas. O que é isso? Um interruptor? É um interruptor igual vocês têm na casa de vocês, que liga e desliga a luz, né? Então ele liga e desliga o movimento do motor para as rodas, tá? Alguns tratores possuem uma segunda embreagem para tomada de potência. Nesse caso aqui, pode ser acionada por um botão, por uma alavanca, ou pode ser o próprio pedal, com duas profundidades aí, certo? Mas, como eu disse, a tomada de potência a gente vai tratar em outra aula. Seu acionamento pode ser mecânico ou hidráulico, pode ser mono ou multidisco, tá? Igual vocês estão vendo aqui, então ela pode ter um disco só, que é assim, um disco, certo? Ou ela pode ter vários discos aqui dentro, tá? E ela pode ser seca ou úmida. Como assim? Ela pode ser seca, igual vocês estão vendo aqui normalmente, ou ela pode ser úmida, com banho de óleo. Isso aqui pode estar dentro do óleo, tá? Quais são as funções, então, da embreagem? Realizar a troca de marcha, transmitir o torque produzido pelo motor, interromper a transmissão da força, quando eu quiser, amortecer as vibrações da transmissão. Como assim? Bom, nessa foto aqui dá para vocês ver bem essas molas aqui, estão vendo? Então a gente tem o material que vai entrar em contato aqui com o volante do motor, mas quem transfere mesmo o movimento aqui, essa ligação não é feita direto, estão vendo? Eu tenho molas aqui e o movimento vai ser transmitido por esse eixo interno. Então aqui a gente tem essas molas para amortecer essas baques e essas pancadas que tem de um lado ou para o outro, tá? Para melhorar então a vibração, diminuir essa vibração. Interromper o movimento do motor para tomada de potência, mas como eu disse, isso a gente ainda vai falar depois. Mas é importante vocês saberem que é a embreagem que faz isso. Tá? Alguns tratores onde eu não tinha essa possibilidade de embreagem dupla, eu tinha que desligar o trator, os mais antigos, para poder ligar a tomada de potência e desligar ela. Mas nos tratores mais novos e nas máquinas mais novas, a gente não tem mais embreagem. Em alguns, a gente tem um conversor de torque, que ele tem as mesmas funções, a única diferença são as peças. Tá? Ele é composto de uma turbina e uma bomba, e o que passa aqui dentro dele é um fluido hidráulico. Então eu não tenho o desgaste dele é praticamente nulo, é bem menor, e a transmissão é feita pelo movimento dessa turbina, ok? Então, diferente da embreagem, onde eu tenho o disco aqui da embreagem, que vai estar em contato direto aqui um com o outro, e vai estar por atrito transmitindo potência, esse aqui é o fluido hidráulico que vai movimentar a minha turbina, que vai transmitir potência. A embreagem é composta basicamente pelo disco, pelo platô e pelo rolamento colar. Tá? Por quê? Porque o volante do motor, onde ela vai acoplada aqui, faz parte do motor, certo? Para ficar um pouquinho mais claro, vocês entenderem, tem várias peças aqui dentro, não são só essas, é óbvio, né? A gente tem o garfo que fica aqui, a gente tem o diafragma, que é essa mola que faz o acoplamento, desacoplamento da embreagem, basicamente, tá? Tem a tampa, enfim, são várias peças aqui, mas todas elas estão montadas dentro do meu platô. Então, por isso que a gente fala que o platô é a parte principal e o disco. Depois a gente tem o rolamento colar. Tá? Então, o acionamento pode ser
como a gente já falou, hidráulico ou mecânico. E quando eu pressiono a alavanca lá, o que acontece é que eu empurro esse diafragma aqui, tá? E com isso eu libero a pressão do disco. Para ficar um pouco mais claro para vocês, vocês vão entender aqui, ó, nessa outra imagem aqui. Então, quando eu empurro aqui esse diafragma, quando eu aperto aqui esse garfo, ele vai, eu puxo esse garfo aqui, ele empurra, né? Tá? Esse eixo. Esse eixo aqui, quando ele é empurrado, estão vendo esse diafragma aqui, essa mola? Tá? Quando eu aperto aqui no meio, ó, vocês devem imaginar que essas pontas aqui elas vão subir. Né? E com isso, ela vai soltar a pressão aqui, ó, que eu tenho no disco. Tá entendendo? Então, isso aqui que está empurrando o disco aqui, ó, está pressionando. Quando eu aperto aqui no meio, ela empurra para fora aqui, ela solta, na verdade, a pressão que ela estava fazendo no disco. E com isso, eu desacoplo o meu volante do motor do restante do sistema de transmissão. Tá? E no caso do conversor de torque, eu falei para vocês então que a gente tem nas máquinas com câmbio automático. Como é que funciona? Bom, como se fosse dois ventiladores aqui, um de frente para o outro. Basicamente é isso. Tá? A velocidade com que gira o meu motor aqui, o meu volante do motor, vai depender se essa transmissão vai ser transmitida aqui para dentro do eixo ou não. Se a velocidade for baixa, o óleo vai passar e vai voltar sem que esse eixo interno seja movimentado, tá? Ele simplesmente fica girando aqui dentro. Quando eu tenho uma rotação mais alta, devido à mecânica aqui dos fluidos, né, eu começo a girar essa parte interna até que chega um ponto que eu consigo quase 100% de transferência de potência do movimento para a parte externa aqui do meu volante para a parte interna. Tá? Então, nesse caso aí, que eu tenho a minha turbina girando aqui, ó, que é a primeira parte aqui que está ligada com o meu volante do motor, nesse caso aí, eu posso, esse tipo de transmissão é um sistema que tem bem menos desgaste em relação ao disco, né? Porque aqui eu só tenho o óleo rodando, então praticamente não há desgaste aqui dentro e a manutenção desse sistema é muito menor. Tá? Por isso que ele é utilizado nos sistemas automáticos, sem falar que, nesse caso, eu não tenho choques nas mudanças de marcha, porque eu tenho um sistema fluido aqui, né? Então eu não preciso daquelas molas para amortecer, porque o amortecimento acontece naturalmente pelo fluido. Vamos falar um pouquinho agora do câmbio propriamente dito. Então ele serve para trocar as marchas, né? Com isso eu vou mudar a rotação e velocidade, tá? Então basicamente eu quero modificar o torque e a velocidade da minha máquina. Mas eu tenho que ter uma coisa em mente. Velocidade e torque são inversamente proporcionais. Então, quanto mais força, ou seja, quanto mais torque eu vou ter, menor vai ser a velocidade. E quanto maior a velocidade, menor vai ser a força ou o torque. Tá? Então, eu tenho vários tipos de câmbios, mais simples até os mais complexos, onde eu não tenho marchas, né? Só acelerar, certo? E os semiautomáticos também, onde eu tenho um grupo onde eu preciso pisar na embreagem para trocar, mas a marcha do câmbio não, certo? A gente viu um pouquinho antes agora, né? A gente falou. Então depende muito do fabricante. A ideia então é achar a velocidade adequada para cada operação. Por que isso? Bom, porque isso é fundamental para o bom desempenho do trator. Vai variar o meu consumo de combustível e tem que ser compatível com o implemento com o terreno. Vou deixar um pouquinho mais claro para vocês. O implemento, às vezes eu tenho uma operação que eu estou fazendo que ela tem que estar dentro de uma faixa. Por exemplo, acima de uma determinada velocidade, pode ser que a minha gradagem não fique adequada. E abaixo de uma determinada velocidade também pode ser que não fique bom. É uma operação. Então eu tenho que achar a velocidade adequada para essa operação. Depende do meu implemento. E também depende do meu terreno. Porque o meu terreno vai permitir andar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Né? Tem, o índice de patinagem está maior, se a declividade, como é que funciona isso, né? E o consumo de combustível. Se eu não colocar essa relação de força e velocidade de maneira adequada, eu vou ter um consumo de combustível muito elevado.
Isso acaba trazendo um desempenho insatisfatório para o meu trator, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de decidir a marcha adequada, para definir a velocidade adequada. Então, aqui a gente tem um escalonamento das marchas. Como é que funciona isso daqui? Bom, como eu disse para vocês, é inversamente proporcional à velocidade e força. Então, quanto maior a velocidade, menor a força, né? Menor o torque. Mas aqui, esse trator aqui no caso, ele tem duas marchas aqui no grupo lento, três no grupo alto, e o câmbio normal das marchas aqui com 4 marchas. Então, eu tenho várias possibilidades aqui, né? Eu tenho reduzida e normal, tá? E as marchas. Como é que eu leio isso daqui? Bom, esse pontinho aqui, tá vendo? Ó? Ele está me dizendo aqui que é 2.200 RPM. Então, estão vendo o pontinho aí? Ó? Nesse pontinho, eu estou a 2.200 RPM. E nesse começo do gráfico aqui, ó, é 1.500 RPM e no final 2.500. Então, se vocês prestarem atenção, aqui em cima a gente tem a velocidade, né? Nas marchas mais lentas aqui, de mais força, a mudança é muito pequena de velocidade, estão vendo? Mas conforme eu vou subindo para marchas mais rápidas, estão vendo? Então já sai aqui de 7 km por hora praticamente, até pouco mais de 12, né? De acordo com a minha aceleração. Tá? Então tenho que ficar atento para poder saber a minha velocidade e a rotação ideal para fazer o escalonamento da marcha de maneira correta. Isso depende, como a gente já falou, do implemento, da operação, do consumo de combustível e do meu terreno. Quais são os tipos de transmissão que a gente tem então? Bom, a gente tem o sistema de caixa seca, onde eu tinha que parar a minha máquina para fazer a troca de marchas. Né? Vindo nos primeiros modelos de tratores, era assim. A gente tem a nossa caixa sincronizada. Tá? Vocês podem ver que o ângulo aqui, ó, é diferente das engrenagens. E eu tenho um sincronizador, certo? Esse sincronizador permite com que eu troque as minhas marchas em movimento. Tá? Isso ajuda muito, né, na hora de uma operação agrícola. A gente tem o câmbio Power Quad, que é um tipo de câmbio automático, mas que eu preciso apertar na embreagem ainda para trocar o grupo, mas não preciso para trocar a marcha. Tá? E o sistema Power Shift, que já é totalmente automático, ou seja, ele já faz as trocas todas automaticamente. Tá? Por último, a gente tem o nosso câmbio infinito, de transmissão infinitamente variável. Pode ser o CVT ou o hidrostático. Qual que é a diferença? O CVT ele é mecânico, ele tem duas polias e uma correia no meio que vão fazendo essa troca infinitamente, de acordo com o tamanho de cada polia que vai variando. Enquanto que o hidrostático ele é um câmbio totalmente hidráulico. Tá? Eu tenho aqui simplesmente turbinas e bombas e o óleo vai girar essa turbina aqui que vai girar a roda. Tá? Então ele é bem mais simples, ele não tem aquele monte de peça aqui no meio, simplesmente do motor vai direto para as rodas. Tá? Esses dois sistemas aqui, então, eu não tenho marchas. Né? Eu simplesmente vou para frente ou para trás, mas eu acelero e ele vai se ajustando automaticamente às necessidades. Diferencial. Bom, o diferencial, gente, ele tem a função de mudar o sentido da rotação que vem do sistema de transmissão. Se você prestar atenção aqui no pinhão, que é onde vem o sistema de transmissão, ele está vindo num sentido. E aqui a coroa vai fazer a transmissão, então, e mudar o movimento para outro sentido. Entenderam? Então tem uma mudança nesse sentido em 90 graus. Tá? Ele também tem a função de distribuir a rotação entre as rodas motrizes, de maneira igual ou desigual. Promover a redução da velocidade e ampliar o torque. Tá? Então, são várias peças aqui que a gente tem na composição, mas para vocês entenderem melhor como é que funciona esse negócio de distribuir a rotação de maneira igual ou desigual, vamos assistir aqui esse pequena animação que mostra, ó, tem o eixo que vem então do pinhão, que veio do meu câmbio lá, tá? E aqui eu tenho a minha coroa, estão vendo? Certo? Que a gente mostrou lá no outro vídeo. Tá aqui, ó, coroa, né? E a gente tem essas planetárias e as satélites. Tá vendo? As planetárias são essas, que ele vai mostrar aqui agora, e eu tenho as minhas satélites que ficam aqui. Não está aparecendo nesse momento agora. Tá? O que acontece então quando
eu tenho um movimento normal, onde as duas rodas estão funcionando, livres. Eu estou girando aqui, meu pinhão, estão vendo? E está girando as duas rodas de maneira igual. Mas o que que acontece se eu travar uma roda? Aí o movimento vai ser passado para as planetárias, estão vendo? Ó? Como as planetárias estão girando e o movimento continua do mesmo jeito, certo? Só que só com uma roda. Isso vale para qualquer uma das duas rodas, tá? Essa é a função, então, do meu diferencial. Ele faz com que as rodas consigam rodar em velocidades diferentes. Por quê? Isso é muito útil quando eu vou fazer uma curva, porque uma roda vai girar mais rápido do que a outra. Então, eu preciso de velocidades diferentes aqui, e com isso o diferencial consegue permitir essa curva. Se vocês quiserem testar em casa, é só vocês tentar dar uma volta no eixo de vocês, tá? Virando para a esquerda, por exemplo. Vocês vão perceber que o pé de vocês esquerdo vai caminhar uma distância muito menor do que o pé direito, tá? E é assim que funciona. Mas nós temos outra coisa importante para falar sobre o diferencial. Bom, o diferencial ele tem um bloqueio. O que esse bloqueio faz? Ele bloqueia justamente essa função. Ele impede as planetárias, tá, de girar em velocidades diferentes. Ele impede esse movimento aqui. Ó, tá? Por que ele vai impedir esse movimento? Para fazer com que o eixo gire a mesma velocidade. Por que eu vou querer isso? Bom, quando eu estou operando uma máquina agrícola, é diferente de um carro, por exemplo. Então, eu quero impedir esse movimento aqui, igual está aparecendo aqui agora, eu quero deixar os dois girando na mesma velocidade para poder diminuir a patinagem. E com isso eu ganho em operação. Está entendendo? Nesse caso, vale muito a pena esse bloqueio. Nos tratores mais novos, esse bloqueio já vem automático. Eu posso programar ele para que sempre funcione, tá entendendo? Que é o que ele está mostrando aqui agora, o bloqueio do diferencial. O diferencial não está girando aqui, tá vendo? Então as rodas estão girando juntas, ok? Possibilita também a distribuição equitativa da potência em ambas as rodas. Então eu consigo distribuir de maneira eficiente essa potência, igual eu falei para vocês, quando eu ligo o bloqueio. Por quê? Porque daí as duas rodas vão girar com a mesma força, ou seja, vai ter a mesma potência cada roda, e eu vou diminuir a patinagem. Quando eu estou em operações em linha reta, é isso que eu devo fazer. Por isso que eu falei para vocês que os tratores que vêm com esse bloqueio automático são os mais modernos, e quando eu viro o meu volante mais do que um certo número de graus, ele já desativa esse bloqueio automaticamente, permitindo que eu faça a curva de maneira adequada. Tá? E, então, nesse caso aqui, é o que eu estou dizendo, né, ele libera automaticamente quando eu tenho essa operação no volante. Por último, a gente tem a redução final. Bom, nós temos basicamente esses dois tipos aqui, né? Um eixo transmitindo aqui para uma engrenagem maior, e eu tenho esse outro sistema aqui que funciona como planetárias também. Tá? A função dele é diminuir ainda mais a rotação das rodas, aumentar ainda mais o torque e amortecer os impactos sofridos pelas rodas. Por quê? Para que o eixo não sofra um desgaste muito grande. Então ele tem esse sistema. Tá? Esse sistema que a gente tem aqui de engrenagens planetárias, ele é melhor porque ele reduz a tensão das engrenagens no eixo. Tá? E tem uma menor necessidade de manutenção. Com isso, eu tenho uma maior durabilidade em relação desse sistema aqui de duas engrenagens só. Tá? Então, os tratores mais novos, quase todos, vêm com esse sistema aqui de redução final.